Agora às 7h45. Repita. 15 para as 8, a Arquidiocese de Curitiba abriu a campanha da Fraternidade com o tema A Fraternidade e a Fome. A solenidade de lançamento da campanha contou com a presença do arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, e da coordenadora da campanha, Salete Bess. Além de realizar ações para auxiliar pessoas que estão em dificuldades, a campanha quer discutir a insegurança alimentar que atinge uma grande parcela da população brasileira. O arcebispo de Curitiba, Dom Peruso, afirmou que discutir a garantia de alimentação para a população é uma das grandes pautas da sociedade e, por isso, não pode ser politizada. Parecem temas tão distintos e tão distantes. Na realidade, há uma conexão profunda entre uma verdade e outra. Contemplar com compaixão a dor do outro. É por isso, não são temas distintos como, vez por outra, alguém quer dizer. Ou então, porque existe a fome, se quer politizar a temática. A igreja não quer politizar temáticas, quer olhar para os milhões que estão com fome e não está à procura, à caça de culpados, mas está a propor caminhos para superar isto que é uma tragédia para muitos, a fome. Tá aí, tomara que o Dom Peruso siga o que está dizendo. A igreja tem que despolitizar esse assunto, até porque a campanha da fraternidade é um momento muito importante para a igreja. A quaresma, né, para todo cristão, é um momento de reflexão, de reavaliação da vida, de novas atitudes. É um momento muito especial, né? A gente relembra o que Cristo viveu no deserto, aqueles 40 dias de privações. Então é um momento muito especial para os cristãos, né? Não só para quem é da Igreja Católica, para todo cristão, e é um momento que a gente estimula mais a solidariedade e é importante debater a fome. Sim, os números não são esses que muitos políticos de esquerda trazem, mas também existe gente sim com fome no Brasil. Nós precisamos despolitizar esse tema para tentar resolver a situação. Nós somos um país que alimenta o mundo. Não é justo que irmãos brasileiros passem fome. E a gente tem que despolitizar o assunto, puxando a orelha, inclusive, de discursos populistas. Pouca gente lembra, Pedroso. Começo do governo Lula, a grande campanha dele era o tal do Fome Zero, que era uma falácia, que não deu certo, porque era uma mentira. Ele deu a ideia ali que ia construir uma grande cozinha nacional e ia dar 3 pratos de comida para as pessoas por dia. Isso, logisticamente, é impensável. O Brasil é muito grande, dimensões continentais, realidades regionais, não havia como fazer isso. Como que você coloca comida em caminhões e leva para cada comunidade carente 3 vezes por dia? Claro que não ia dar certo. E não deu. Tanto é verdade que aquela modelo, a Gisele Bündchen, fez uma doação de um cheque milionário e não conseguiu descontar o cheque. Não conseguiram descontar o cheque porque não ia a conta. Você vê como o PT engana a população. O tal do Fome Zero não tinha uma conta. Devolveram o dinheiro para a moça. Aí depois ele viu que não dava certo, ele fez o quê? Foi beber na teoria liberal do FHC, que tinha implantado lá, das bolsas, né, dos vouchers, que é uma teoria inglesa, inclusive. E aí juntou todos os vouchers, todas as bolsas no tal do Bolsa Família e começou a fazer distribuição de renda. Então é isso, nós temos que avançar com soluções e não com mentiras. A fome é um problema, não é desse tamanho que vendem, mas ela também existe, ela não existe como alguns vendem. Nós temos que ter a parcimônia de entender o problema e tentar resolver. E a igreja, para terminar, é uma grande parceira. O poder público, ele é grande, lerdo, ineficiente. As igrejas têm sim esse grande colchão social. É a igreja que garante rede de apoio para quem precisa da comunidade carente. É a igreja que mata a fome de muitos miseráveis. E é por isso que a igreja precisa ser respeitada e precisa ser auxiliada nesse trabalho social, inclusive. Me permita, Mark, discordar, né, tangencialmente aqui do arcebispo e também de você num aspecto. Eu acho que o grande problema desse debate da fome não é a questão da politização, mas da partidarização. Tá? Porque a gente tem que politizar esse debate, sim, no seguinte sentido: entender qual é o impacto que a política tem justamente nessas ações e nas pessoas que passam fome. Vamos lá. Porque você tem algumas ideias e algumas ideologias que pregam o socorro, o auxílio aos mais carentes, mas eles têm medidas políticas que acabam tendo justamente o reflexo contrário, ou seja, deixam as pessoas cada vez mais pobres. Então, talvez a igreja precise se manter em alguma medida com uma leitura politizada, entendendo quais são os impactos, porque tem discurso que é muito bonito, mas que daí, na verdade, simplesmente gera e reproduz cada vez mais fome. O problema talvez seja a partidarização, ou seja, quando uma
parte da igreja, o Papa inclusive falou recentemente sobre isso, quando você partidariza, ou você leva para um campo só ideológico, você está afetando inclusive o trabalho da igreja. Então a gente precisa separar e tirar o monopólio de um certo partido desse discurso de combate com a fome, porque você tem mais de uma medida, mais de um caminho para chegar lá. Você bem lembrou aqui, o governo Lula no início queria distribuir quentinha para todo mundo, viu que era impossível. Então ele encontrou uma solução numa outra linha de pensamento, numa outra linha de inteligência. Então é isso que precisa acontecer. Então a igreja tem um papel central, olhando para fora e olhando para dentro. Todos nós precisamos nos solidarizar e entender e realizar a crítica do que muitas vezes acontece, porque tem gente, Mário, que quer ter o monopólio desse discurso para acreditar que só eles falam em nome do bem comum, para passar aí sim toda a sua tralha ideológica. Você acerta, é isso mesmo, a partidização. A politização que eu me referi aqui é justamente isso, é quando um setor só captura para si o discurso em detrimento do outro. Que é o que nós vimos no Brasil. Olha, o Bolsonaro fazia as pessoas terem fome, ele é o pai da fome, o Lula é o pai dos pobres, que vai matar a fome das pessoas. O que o Lula prometia? Picanha e chope. Você veja, então, inconscientemente, é que parece que era uma proposta ao léu. Não era, tem método, gente. Ali ninguém trabalha por acaso. Então eles quiseram vender que o Brasil é um país de famintos, e que o Lula ia resolver a questão da fome. É isso que eles venderam para as pessoas, porque a esquerda se considera a legítima dona da preocupação social. Isso não é verdade. Não é verdade. Então é isso que a gente tem que despolitizar, e o Pedroso foi mais específico e feliz nisso. Tem que despartidarizar. Nenhum segmento é dono de discurso nenhum. Se o debate é plural de verdade, tem que ter todo mundo. Aliás, falando em pluralidade, antes de ir para o intervalo, eu até ia fazer a pergunta, deu tempo naquele momento. Essa tal, Pedro, você que viu mais a fundo ali os nomes da... Como é que é a comissão? Não é comissão... É grupo de trabalho. Grupo de trabalho. Tem alguém de direita ali? Zero. Então é plural, ué. Se é plural, tem que ter a direita, e que faça o debate interno. Mas você vai começando a ver que o discurso é bonito, mas a prática, irmão, a prática não é aquela que a gente espera, não.